Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês. Hoje conversando com o Kuit, ele que é mestre, professor universitário e vai estar conversando com a gente hoje sobre Sacsayhuamán, o templo da iluminação, da sabedoria, da serpente, a ativação e magnetização do Kundalini, a energia da criação, eu crio. Nesse domingo, dia 18, às 18 horas, o Kuit vai estar ministrando uma vivência no Zoom com o mesmo título, para quem sentir o chamado. E para quem ainda não foi ao Peru fisicamente, tá aí uma forma de você visitar virtualmente esse local tão especial que é o Peru, né? Na vivência. Esse templo da sabedoria é muito especial e muito forte realmente. A minha internet hoje está muito devagar, eu tive que reiniciar tudo aqui, então desculpem o atraso de alguns minutos. Vamos dar boas-vindas aí ao CUIT para que a gente possa estar conversando hoje nas energias de todos os seres de luz. Agradeço a vocês pela companhia, pela sintonia, e estamos aí, né, iniciando um grande momento, o Ano Novo Veda, energia do Ramadã, é uma sintonia de iluminação, de renovação, de milagre, de manifestações, de energias que fazem com que nós possamos estar próximos da nossa sintonia de vida. Bem-vindo, tudo bom? Boa tarde, Carmen. Boa tarde ao Brasil e boa Sim. tarde ao mundo. Desde Cusco, umbigo do mundo. Pois é. Fala aqui agora. Ótimo. Então vamos falar sobre a energia tão forte desse templo incrível, que é o Templo da Sabedoria, o Templo de Sacsayhuamán. E realmente, você fala a verdade, porque você esteve muitas vezes aí, meditou aí, se transportou aí, dimensões absolutamente elevadas. A verdade, Carmen, com licença, eu queria parabenizar a todas as pessoas que estão levando nosso curso de técnicas de cura Inca e na ancestral quântica. E está sendo um sucesso. Tá mesmo. Tanto que tem Obrigado, nova turma obrigado. começando. Já tivemos um grupo do ano passado que culminou 6 meses de formatura e agora como instrutores. E começamos também um novo grupo, uma nova linda turma e no segundo grupo e agora estamos promocionando o terceiro grupo que iniciará na quinta, 22 de abril. Sim. Todos estão convidados. E não somente tratamos o corpo físico, também o corpo mental e o corpo espiritual desde uma visão holística e, o mais importante, muito antiga, utilizando conhecimento, sabedoria, ferramentas e rituais incas, que são muito importantes, fazem realmente a diferença. Agora que o mundo, com a pandemia e outras doenças, precisa retornar a nossas raízes, retornar a nossas plantas, a nossa natureza e retomar a energia espiritual das montanhas, dos rios, das pedras, dos minerais e falar com eles em uma língua que é nossa língua ancestral, o quechua, que em realidade, Carmen, o quechua era o idioma, a língua popular do povo, mas o Inca e sua élite, sua linhagem sacerdotal, falava outra língua, Assim. que era a língua Runasimi. Runa quer dizer homem primordial, homem da matriz, homem da origem. E Simi é boca, língua, palavra, verbo. Então era o verbo do homem primordial, Runasimi. Pachacuti falava Runasimi. Todos os imperadores falavam Runasimi. Os sacerdotes, os pajés, os médicos falavam Runasimi. E uma língua que, em base a estudos na universidade, chegamos a concluir
que era uma mistura de línguas pré-incas muito antigas, ancestrais, como o Aymara. Você também conhece o lago Titicaca e os índios ouros que moram em ilhas flutuantes, não é? Sim, sim. No lago mais alto do mundo, É verdade. Paradisíaco. quase a 1.800 metros sobre o nível do mar. E essa língua de Aymara misturada com o Puquina, que é ainda muito mais antiga. Então, eu oro, minhas preces são em língua de Runasimi, que é uma variante do Quechua, que é o idioma real dos Incas. E eu vou compartilhar, se Deus quiser, e a partir do 3 de maio, está ainda na mente, um curso de Quechua básico de Runasimi para terapeutas, para falar com os espíritos das plantas, da natureza, e que nossas preces sejam mais efetivas, que vayan hacia o céu, que Deus e os mestres e os espíritos guardiães nos escutem. Porque eu sempre falo que Deus tem ouvidos, então precisamos falar essa língua. E ensinarei basicamente todos esses mantras, não? Essas palavras de poder. E com pessoas de boa vontade que queiram ajudar a humanidade a restabelecer a saúde e a harmonia e a paz que tanto precisamos hoje. Então, gratidão eterna às pessoas que agora querem espalhar a cultura inca. Estou achando que a cultura inca, por causa da Pax e o Instagram e estas jornadas que temos, está ficando muito famosa. É verdade. Fica do mundo inteiro com muito interesse, que me faz muito feliz. Imagina, antes, para dar uma palestra para 200 pessoas, eu tinha que voar 15.000 quilômetros da minha casa. A Europa, a Ásia, não? 24 horas viajando. Agora eu faço clique no Instagram e estou conectado com o mundo, não é? Pois é. Então, estou achando fantástico isto. Agora, como o Luciano, meu filho, que é psicólogo, falava comigo, né? Há uns 2 anos, que eu sempre tenho um sonho de fundar minha universidade, a Universidade Inca, não? De espiritualidade e ciência. E eu falava mais, precisamos de monte de grana, não? Construirmos andares de um edifício, não? Mas agora eu estou achando que este é o caminho, que esta é a universidade. É verdade. E sem grana. Pois é. Sem Ficou mais nada. fácil, né? Muito mais fácil. Eu acho que é pura magia quântica mesmo. É verdade. Nem penso já em construir. Até comprei um terreno pequeno para fazê-lo. Estava desenhando uns planos, planejando. Não. Chega. Eu acho que este é o caminho. Esse é o caminho. E estou pensando também em fazer estas coisas em outra língua. As línguas que eu conheço mais ou menos, né? Sim. Começa por inglês e depois os outros idiomas, não? Até em japonês, não? Então poderia ser um sucesso também, porque eu sinto que cada terça com grupo, agora na quarta, e nas quartas, é um momento sagrado da semana para todos nós, que aguardamos com muita expectativa. As pessoas se arrumam, preparam seus cristais e suas agulhas, as vivências. E dou um monte de slides e também eu complemento com documentos científicos, às vezes de 60, 80 páginas. E às vezes estão em inglês, é difícil traduzir, toma muito tempo. Mas procuro mandar em espanhol e elas falam assim, temos que aprender espanhol. E acho que estão aprendendo espanhol para entender tudo. Então, há uma emoção, um entusiasmo que eu saludo desde o coração. Fico muito emocionado por tudo que está acontecendo. E talvez estava no plano assim, etéreo, plano
do projeto etérico mental e do coração, uma ilusão, que tudo está dando certo agora. Graças a Deus. E há pouco, uma moça do primeira turma enviou para mim se eu aprovava um logotipo de seu espaço. Depois ela pediu se eu aprovava o nome. Eu falei, claro que sim, se chama Violeta, e de cura quântica Inca, Inca Healing. Legal. E depois pediu para mim abençoar o seu espaço. Em menos de 6 meses, imagina, Carmen, que as pessoas não somente estão espalhando a cultura e a medicina, a filosofia inca, sino também um pouquinho de grana para o bolso, não é? Claro, E claro. eu falo para elas, mas coloque porcentagem de suas utilidades, não? De seu ganho, para venir a Machu Picchu quando a pandemia já esteja um pouquinho mais relaxada, não? Então, então está funcionando maravilhosamente. Eu fico agradecido, sempre serei agradecido, com muita humildade, não? Isso é muito Então, bom. Eu fico muito feliz, porque nós trabalhamos com o CUIT há 30 anos e, de repente, agora nesse formato virtual, eu também fiquei surpresa com as orações que eu comecei a fazer 28 de março do ano passado. Realmente abrange muito mais pessoas e, apesar de parecer um instrumento frio, que é a internet, eu sinto as pessoas mais próximas quando eu rezo aqui, da mesma forma que você sente as pessoas nas suas aulas. É o que você falou, as pessoas aguardam aquele momento para a tua aula, para você compartilhar o ensinamento. As pessoas, quando eu vou rezar, elas aguardam o momento de rezar. Então, eu acredito que nós, né, que somos da família da luz, da espiritualidade, realmente nos reencontramos e estamos fortalecendo esse momento. E para você, família Pax, que não conhece o Cuit, ele é um ser maravilhoso, tem muito conhecimento, muita cultura, muita sabedoria. Ele tem ministrado vivências diferenciadas na plataforma Zoom desde julho do ano passado. Então, o Imperdível tem esse curso de técnicas Inca de cura, começa uma nova turma, atendendo a pedidos. Na quinta-feira que vem é um curso profissionalizante, você sai com certificado depois de 3 meses, todas as quintas das 19 às 22 horas, horário do Brasil. É um curso intenso, onde você vai aprender, de acordo com a linhagem dele, Inca, todas as técnicas que não estão em livro nenhum. É algo totalmente inédito. Esse curso ele é especialmente para terapeutas ou pessoas do caminho espiritual que queiram se aprofundar em técnicas diferenciadas de cura e autocura. Para quem já é um profissional da área, é um plus para estar aí você desenvolvendo a sua área de expertise, tipo Prana Healing, Theta Healing, Magnified Healing, mais técnicas Inca. Quem quiser. agora Inca Healing. Inca Healing, very chique, adorei. Eu, Muito bom. a partir de um dia no Japão, não pensei que os brasileiros gostassem, mas depois de que vi o banner da moça, Inca Healing, eu acho que ficará assim. Claro, ótimo, Será adorei uma Inca Healing. técnica Vou tocar. que, se Deus quiser, que se espalhe por o mundo, porque são técnicas inéditas que não estão no senhor Google de internet. É, Ainda. é verdade. E esse domingo o CUT vai estar ministrando uma vivência na plataforma Zoom sobre o templo de Sacsayhuamán, que é o templo da sabedoria, o despertar do Kundalini. Para você que ainda não foi ao Peru, é uma forma de você virtualmente receber a energia. A inscrição é um valor bem simbólico, R$ 90, no domingo, dia 18, às 18 horas, no Zoom. Então, vamos lá, ficam os 2 convites, do curso profissionalizante, 3 na realidade. O curso profissionalizante que começa na quinta-feira que vem, dia 22, dura 3 meses. Tem o curso da linguagem Quechua, e que ele vai estar ministrando, começando em maio, todas as segundas-feiras à noite. E agora essa vivência é imperdível no domingo do templo de Sacsayhuamán, para que você possa se transportar ao Peru e a esses templos de luz. Queria que você falasse sobre essa tua vivência aí, que você vai estar ativando e magnetizando a energia do chakra básico raiz. Obrigado. Falar do templo que eu adoro desde criança, porque fica a 15 minutos da minha casa. A gente ia de pequeno, não de criança, fazer um piquenique com a família e jogar futebol
sol, com as chamas e as alpacas muito livres aí. Agora, é claro, se tornou como patrimônio cultural da humanidade e ninguém pode jogar mais futebol. E, claro, temos que preservá-lo para a posteridade. Mas esse templo sempre me chamou a atenção. E olhar essas pedras, senti-las e colocar a mão. Até faz pouco, nós meditávamos, se você deve de lembrar, colocávamos o terceiro olho perto da pedra e as mãos, e fazíamos uns mantras, fazíamos círculos de meditações com muita emoção, as pessoas choravam, tudo assim. Agora tudo está com cordas protegidas e tem guardiães e polícia perto, e só fica a olhar. Mas mesmo assim, colocar as mãos em frente das pedras é para magnetizar um monte de energia e canalizá-la. Este templo sempre foi para mim o mistério mais grande da minha vida. E por causa do que eu sempre perguntava às pessoas maiores, como se enroda, como se não encontraram nenhuma agulha como ferramenta, como é que fizeram este monumento de pedras de 160 toneladas, de 9 metros de altura, de 5 metros de diâmetro, e encaixadas perfeitamente, sem argamassa. Como é que nos terremotos que aconteceram em 1650, depois em 1978, como é que não destruíram estas paredes de forma de zigue-zague, como um raio, não? Como uma coluna vertebral, como um kundalini longo de 800 metros de largura, não? Como é que não caía nenhuma só pedra? E a catedral católica barroca, não? Colonial, caiu. O Templo do Sol da parte superior, que é a colonial, também caiu. E todos tiveram que reconstruir muitos anos, 10, 20 anos. Mas aqui em Sacsayhuamán não caiu uma sola pedra. Então me perguntava se a tecnologia usada no passado era antissísmica, contra os terremotos ou preservada dos movimentos sísmicos, porque Cusco, Peru, está na faixa volcânica do fogo. E o cordão do fogo, que está em toda esta parte e vai também um pouquinho à África e à Austrália, não? Então, todos estes mistérios sempre ficavam no coração. Cheguei à universidade e somente a única coisa que eles ensinavam eram as histórias de Inca Garcilaso de la Vega, que era um menino cusqueño, inca, nascido de uma mãe inca e um pai espanhol, Garcilaso de la Vega. Ele tinha 9 anos quando encobrou para a Europa, a morar na Espanha. Estudou e começou a escrever muito. Era muito respeitado no tempo de Lope de Vega, quando estava muito famosa a história de O Quijote da Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, Quevedo, as coplas de Becker, todas essas coisas, não? E ele estava aí, muito inteligente, e ele tinha um tio que enviava umas cartas de Cusco para a Europa, que chegavam em 3 meses. E ele falava da história dos Incas, até que este cara escreve os comentários reais dos Incas, que são cerca de 1.200 páginas, com histórias em quechua, porque ele falava quechua, porque sua mãe ensinava a ele quechua. Então ele escreve um monte de coisas maravilhosas que agora são produto de estudo, objetivo de estudo cientista do mundo inteiro. Mas ele falava assim, também uma coisa especial. Ele também era filho de um militar, o senhor Garcilaso, Sebastián Garcilaso da Lope de Vega. E ele olhava tudo como fortaleza, como que os incas construíam estes templos gigantescos para se proteger das guerras. E depois de muito tempo achei que não existiam guerras em essa civilização inca. A civilização inca foi muito pacífica, até chegaram a um nível de consciência tal que
eram inocentes, ingênuos, como crianças. Um historiador francês, Lois Boudin, escreve a história socialista dos Incas, o Império Socialista dos Incas, e ele falava assim: e estes índios viviam como crianças, muito felizes de ser tratadas como um rebanho de ovelhas. E eram assim. E os índios, até agora, se você conhece, somos muito inocentes, muito ingênuos, muito naivos. Acreditamos em tudo, mesmo que nos enganem. Continuamos assim. E há muita honestidade nas tribos ainda, que não foi contaminada. Então, mas tudo isso eu não acreditava tanto assim. Eu falava, seria muito mais fácil fazer uma muralha china, 3.000 quilômetros. A muralha tem mais de 5.600 quilômetros. Seria muito mais fácil do que fazer Sacsayhuamán. As pessoas, não estou mostrando vídeos nem fotografias, mostrei no domingo, na vivência, não é? Todo esse material. Mas a gente pode sentir que, através das minhas palavras, estou falando a verdade. É um templo magnífico. E que depois um cronista espanhol, Pedro Sancho de la Hoz, falou assim: ele era militar, não era sacerdote, então escrevia as coisas que ele olhava. E olhou assim: quando chegamos a uma montanha perto da Praça das Armas destes índios, na cidade de Cusco, encontramos umas paredes zigzagueantes de ângulos côncavos e convexos grandes. E as pessoas falavam que isto não pudo haver sido feito por obra humana. Isto foi feito por feitiçaria e por demônios. Porque ni sequer os pontes de Hércules, ni as fortalezas de Segovia poderiam ser comparadas com este templo. Ele falava assim. Então, para mim, chegou esta mensagem como uma espada de Excalibur para abrir as portas do mistério. Passaram muitos anos, até que comecei a estudar realmente de maneira profunda, com muitos cientistas maiores do que eu, muitos deles morreram na minha universidade, que tem 328 anos, né? Uma das universidades mais antigas da América, né? Então, e depois já começou este despertar, este acordar espiritual, e achei que era o meu templo, o templo que poderia abrir meus olhos, os olhos do meu coração. E acho com muita emoção de que foi o início da minha vida. Por causa de que, a partir de minha iniciação aí, o mundo se abriu para mim. Viajei, você sabe, por muitas universidades, pensando em que os incas haviam deixado aqui uma máquina, não só um templo. E agora que tem muita importância, não, a ciência quântica da física, já a nova, moderna física, que deixou de lado a física clássica dura, não, e newtoniana, não. E agora esse despertar está sendo consolidado tanto assim, e Carmen, que, com licença, eu escrevi, eles convidaram a 12 cientistas sociais das universidades do Peru. E por alguma razão, eles consideraram a Cuity na obra. Que lindo, parabéns. E este é o livro, um pouquinho gordo, Olha, que legal. de uma factura muito linda. Que lindo. Este é o livro que se chama, não sei se dá para ler. Sacsayhuamán, tá ao contrário, mas dá para ler. E esses 12 cientistas estão aqui
Que lindo, parabéns. Enrique Tort, de eh, grandes, grandes cientistas, não? E está aqui, dá para olhar um pouquinho? Dá para ver. Está uma foto aí? Sim, Dá para olhar? dá para ver. Você tem que. Não, abaixa mais. Não, volta lá. Era você, mas abaixa um pouco. Aí, ó, lá. Do lado direito. Não. Vem para cá. E aqui está o nome, Tá. sim? Não dá para ler o nome, tá ao contrário. Deixa eu ver. Volta lá. Lê aí para mim. Não, sobe mais. Não dá para ler daqui. Cuite o quê? O outro nome? Não dá para. Bom, acho que está invertido, Tá. mas dá Ali era uma foto para do. olhar o que eu escrevi. O Ah, que eu escrevi. E começa assim: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. sim. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho de seu saber. Que legal. Para pessoas que falam assim que estamos um pouquinho malucos, os místicos. Não, é só que eles têm uma caixa muito pequena e a verdade é só o que eles podem olhar, Sim. mas existe, além da caixa, muitas coisas. E a verdade, começa-se a pergunta é de onde vem nossa capacidade para observar e perceber. Segundo os físicos quânticos, se trata de um evento chamado colapso do vetor de estado, onde todos os estados possíveis do sistema do universo colapsam em um só estado observado. Esse é o princípio da física quântica. E depois eu falo coisas. Eu escrevi muitas páginas. Eles tiveram a gentileza de colocar aqui o que eu escrevi de Sacsayhuamán. Que lindo. Sacsayhuamán foi um hierotopo. Hierotopo significa um lugar sagrado. As conexões entre os três mundos que têm ânima, vida, se dão nos lugares sagrados que se constituem em hierotopos, relacionados com huacas sagradas. As huacas são formas de vida que podem ser pedras ou mananciais, nascentes ou algumas outras formas da natureza. Têm seu próprio tempo e conexões, e que administram as variáveis ambientais modificando-las segundo seu estado de ânimo. Algumas podem ser pajarinas, lugares de origem. Os seres humanos brindam umas relações de respeito e cumprimento com os pagos e oferendas à Mãe Terra. O pensamento forma do homem andino. Uma flor e a vida láctea eram concebidas como aparição, nascimento, fonte e origem, à la vez que crescimento, realização, morte e desaparição. Eventos quânticos acontecidos no espaço-tempo da matéria cíclica, circular, curvilínea e espiral, como os ancestrales os demonstraram através do símbolo del autopoiesis. Autopoiesis é uma serpente que se morde a cola. Sim? Então, eu corsi e recorsi e escrevi tantas coisas sobre isto que agora me estão ligando do mundo inteiro para falar. A divindade do culto do sol está intimamente ligada a Pachamama através da água. A serpente de luz do céu se une à serpente da água, Yakumama, na terra, através de um kuiti, ou arco-íris, que é o ponte. O adoratório a este fenômeno de partículas de luz multicolor se construiu na parte oriental no templo da iluminação do Inti Huasi, ou Casa do Sol, ou chamado Coricancha,
o culto da água na sociedade andina, que eram e são basicamente agrocêntricas, dependem da água para a supervivência. E planteo minha teoria, a teoria quântica de Sacsayhuamán. Sacsayhuamán é uma construção pré-inca e se chamou Sacsayhuma. Sacsay quer dizer você se satisfaz, você cheia, e uma sua mente de sabedoria. Sacsayhuamán foi um centro espiritual sagrado mais importante desta parte do mundo. Quarto, Sacsayhuamán foi uma usina quântica para benefício da humanidade, em termos de que aqui se generava fotones, biofotones, taquiones, é decir, subpartículas atômicas que viajam a 27 vezes mais rápido que a velocidade da luz. Então, lindo, adorei. Parabéns, eu fico muito feliz e muito orgulho de você, com tanta sabedoria, essa tua linhagem inca maravilhosa, toda a energia. também a família fica feliz porque Olha, parece que a justiça está vindo. claro, claro. Porque já trabalhamos um monte de anos Sim. e as pessoas estão reconhecendo o trabalho. Este Poder. livro está sendo inteiro agora. Saiu apenas faz pouco tempo. E agora, falando de Sacsayhuamán, alguma coisa me iluminou durante a meditação matinal da manhã e falei, mostrarei um pouquinho desse livro. Claro, tem que compartilhar. Porque as Então, pessoas conhecem profundamente, né? O Kuit é um professor universitário incrível, ele tem muita bagagem, muito conhecimento, e o reconhecimento é mais que merecido, viu? Parabéns, que Deus abençoe você, a sua linda família e a tua linda missão aí de compartilhar essa luz e todo esse conhecimento e sabedoria com o planeta, né? E agora as pessoas vão conhecer mais sobre o Peru, sobre Sacsayhuamán, sobre os templos, através da internet, através de você, né? Vai ser maravilhoso. sim, e sobretudo, Carmen, também falei de que no mundo inteiro não existe civilização maior que não haya colocado o símbolo da serpente em sua cultura. É verdade. O livro dos mortos, o Bhagavad Gita, o Corão, o Torá. Agora, a Bíblia fala muito da serpente, porque a serpente, o Naga, o Naja também, aparece como o símbolo da sabedoria, da inteligência, da luz. Mas essa serpente tem que ser trabalhada, porque se a serpente fica assim, controlando a vida da pessoa, significa que somente a pessoa é produto de sua mente. E a mente humana tem um macaco. É um macaco difícil de controlar. Até, por exemplo, o Covid, a doença do Covid, que é física, é psicológica, sim. Mas há pessoas com Covid que estão menos doentes que pessoas sem Covid. É verdade. Não tem Covid, tem uma ansiedade e um medo, um pavor de sair de casa, de visitar a família, de fazer ir à praia ou simplesmente sair de casa, porque a mente está muito confundida, muito confusa. Então, agora as doenças estão sendo muito mentais no mundo. E os governos têm que pensar em saúde mental. Porque uma vez que a mente é tomada por o pensamento negativo, o corpo adoece também. O corpo enfraquece e o sistema imunológico desce. E aí, qualquer bicho pode até a matar. Uma bactéria ou um vírus que pode ser controlado poderia te matar porque onde aparece o pensamento negativo, onde aparece o medo e até o pânico,
aí aparece a sensação de que te falta ar, de que você vai a morrer em qualquer momento. Então, o terapeuta te faz respirar, faz exercícios de relaxação, mas quando isso já aparece muito profundamente na mente, na serpente, não é correto. Então, eu falo assim, será que Sacsayhuaman, o templo do Kundalini, o templo da iluminação, o templo da sabedoria, o templo da cura, porque ainda os gregos tomaram este símbolo, Esculápio, por exemplo, o grande médico, junto a Hipócrates e a Galeno, eles, na época helênica da filosofia grega, onde nasceu a medicina, do tempo de Leonardo da Vinci, não? Século XVI, foi o primeiro que dibujou desenhos anatômicos do coração, dos pulmões, dos rins, do fígado, do pâncreas, da bexiga, não? Ela era um gênio, claro, pertencia a essa linhagem alto, não? Então aparece Esculápio e é uma caducha, o caduceu, não? Que são duas serpentes, que vem do deus do Mercúrio, não é? Mercúrio, que são essas aves que têm umas asas. Mercúrio, o deus da medicina, não é? Então eu acho que este templo, até pensei, fazer uma oferenda um destes dias, se Deus permite que abram, por causa da política dos governos, fecharam tudo, para fazer uma oferenda. E eu convidar, através da Pax, a você, a sua família, também a toda essa egrégora da Pax, para ajudar a uma meditação. Posso fazer uma live no Instagram, um momentinho assim, uma oferenda sagrada, com muita honestidade, não? Com muito respeito, não? E acho que poderia ajudar a humanidade. Eu já fiz, desde casa, desde um pouquinho, e convidando amigos, mas esta cerimônia, que significaria fazer um fogo, talvez perto do templo, invocando o templo, os espíritos do templo, que é um templo da cura. Porque se você trabalha sua coluna vertebral, se você trabalha seu Kundalini, se você trabalha essa energia, esse fogo ígneo da medula espinal, da Sushumna Nadi, como falam os gurus da Índia, e aí todo o sistema nervoso central até periférico é o centro da vida, porque conecta o chakra básico com o chakra coronário, entra as glândulas oblongatas do cérebro occipital e distribui sangue, distribui neurônios, distribui lípidos, distribui nutrientes, tudo aos parietais, aos lóbulos frontais, insulares, não? E também aos pulmões, ao coração. E sinto que no passado deixaram eles essas máquinas. Eu sinto que são quânticas mesmas, porque como eu vejo quando medito lá, como volto, como minha mente cresce um pouquinho cada vez e me faz enxergar melhor, por exemplo, as técnicas de cura, não estão nas crônicas, apenas um pouquinho, mas se me revelam essas técnicas. Por exemplo, as pessoas estão adorando o trabalho com ovo. É uma coisa tão simples, é uma ferramenta tão simples que está na casa, que orado, chamado com o coração, falando o runasimi, o quechua, e você colocando em cada chakra, limpando o cabelo, limpando o pescoço, olhos, nariz, boca, e todos os chakras, os braços, as pernas, os pés, os genitais, tudo. Depois você quebra o ovo num vaso, um copo de água, e você olha como está você.
como está seu corpo, como está sua sangue, como está seu corpo astral, seu corpo mental, seu corpo emocional. Saem umas como fumaças, como véus, borbulhas, saem umas formas. Às vezes a yema sai com sangue, com uns tumores. É impressionante, é impressionante. E as pessoas se assustam um momento. Eu falo, não, vocês me pediram e vocês fizeram para vocês. Então, não tenho nenhuma culpa nem responsabilidade. Eu falo antes. Mas uma coisa mais, depois de o medo que eles têm, nem todos, alguns também bonzinhos, eu falo, vamos a seguir a fazer o segundo ovo. Segundo ovo. Vamos a passar o segundo ovo para limpar toda essa energia estranha, pesada, não? Todo esse ataque psíquico e tudo isso. Vamos a limpar tudo isso. E depois eles olham. É uma aula de 3 horas. Olham seu corpo como mudou. Olha. E ficam muito felizes de verdade. Não é uma coisa sugestiva que Kuti falou. Não, não. Eles olham e tocam com suas próprias mãos. Depois enviam para mim, na hora, umas fotografias por WhatsApp. E eu ajudo eles, olhando, eles também aprendem a ler e vão a ler para seus pacientes. Está dando para entender? Claro, lógico. E eu falei a última vez, vocês estão sendo os coelhos das Índias, não? Porquinhos das Índias para o experimento. Então, não é minha culpa. Vocês pediram, vocês ficaram muito, muito empolgados. Eu estou aqui para dar, sem egoísmo, Carmen. Eu não tenho uma pisca de egoísmo. Mesmo que escrevam sobre mim, eu vi na internet já, girando cursos com minhas mesmas palavras, os mesmos nomes no quechua, tudo bem. Mas a diferença é de que eles precisam se colocar um poncho de cores, umas penas, uns chapéus coloridos. Eu não preciso, porque minha cara fala. Seria já uma judiação me colocar outras coisas. Eu prefiro me colocar uma gravata como camuflagem melhor. Então, é uma coisa assim legal que está acontecendo. Então, Sacsayhuamán, para mim, significa o centro da irradiação espiritual e energética desta parte do mundo. Não quero falar do mundo, porque eu reconheço culturas maiores no outro lado, no Tibete, no Egito mesmo. E eu não sabia, por exemplo, que os romanos, já no século XVI, descobriram os geopolímeros. Geopolímeros. Eu sei que muita gente que me está escutando vai entrar no Google. Os geopolímeros é um trabalho de um cientista, Davidovich, que já na Europa eles moliam a pedra, poderia ser caliça, intrusiva, metamórfica, poderia ser também granito ou basalto, moliam e depois grudavam com ovo, com a parte clara do ovo, que quando você gruda para caramba, se você faz experimento. Então, milhares, milhões de ovos para fazer um ponte sobre um rio. E até agora existem catedrais, um deles na Florência, que está feito de pedras feitas como um concreto de geopolímeros, feito por um homem que parecem pedras. Então, esse concreto, esse cimento, que em base a travertinos, não? A pedras calcárias dos vulcanos, o vulcano Etna de Pompeia, toda essa parte também que explodiu e matou pessoas que agora estão fossilizadas, não? Então, aqui também está acontecendo uma teoria
e que talvez no passado conheceram esse sistema de fazer essas pedras. Poderíamos até pensar que essas pedras gigantescas foram produto de uma tecnologia de geopolímeros. Isso deixamos na parte cientista. Mas a parte espiritual, eu vou compartilhar, se é possível, com as pessoas que possam, e talvez através de você, uma história que eu escrevi faz 25 anos, que eu imaginei e sonhei que na praça que está em frente do Sacsayhuamán, que é uma praça vazia, verde, de graça e de grama, estavam 2.000 pessoas aguardando a saída do sol. Saiu o sol, fecharam os olhos, e de uns buracos que estão aí nas paredes de Sacsayhuamán, saiu um fogo, como um ouro líquido, que entrou por seu coronário e se depositou na glândula pineal. E as pessoas, 2.000 pessoas, ficaram em um transe total. Muitas pessoas se desmaiaram e devolveram coisas do estômago. Entraram tremeando no chão. Mas, de repente, essas pessoas sentiram que suas asas começavam a crescer. E se fundiram assim, com os côndores assim, que voando que estavam percebendo como guardiães de energia, como umas crianças que estavam jogando ou brincando com energia muito poderosa. Então, aí nasce Saksai, porque você, através desse transe, ficava satisfeito, cheio, enchia sua mente, Waman, de sabedoria. Saksai Uma significa mente. Então, essa terminologia da toponímia ficou para mim para sempre. Eu escrevi essa teoria aqui, e com Ventura, a pessoa claro, o alcalde, o governador, o prefeito da cidade ajudou a produzir este livro. Maravilhoso. Sim. Parabéns. É maravilhoso. E muito custoso também, porque está bem feito. E ele falou para mim, que maluco, Kuichi. As pessoas estão ainda pedindo que eu faça, ele fez 10.000. Outro monte de 10.000. E você está sendo a pessoa mais lida do livro. Caramba, se eu falei. Caramba, porque todos estão falando da história dos cronistas, da história normal, tradicional. Mas é uma história inventada, porque a verdade era a história espiritual. Uma coisa mais importante, Carmen, que tenho que falar-te, é que Tupac Inca Yupanqui, quando perguntaram a ele, no século XVI, quem fez Sacsayhuamán? Porque muitos falavam que ele fez uma parte, seu pai começou a construção durante 50 anos, 20.000 pessoas trabalhando, homens e mulheres. E ele contestou, não, a verdade nem eu nem o meu pai fizeram. Porque quando nós chegamos a Cusco aqui, já estava feito. Mas como assim estava feito? Sim, a história verdadeira é que uns caras que vieram do outro lado do mar, eles fizeram Sacsayhuamán. E fizeram Sacsayhuamán em uma só noite. Uau! Nós somente olhamos as pedras voando por o ar. E agora que a física quântica fala dos gravitones, de como deixar de controlar a massa através desse 9,8 de graus
da gravidade, quando você controla a gravidade, controla tudo. Será que no passado ainda as pirâmides foram feitas assim? Porque a verdade não imagino. Eu entrei dentro, lembra? E, e aí dentro havia umas pedras descomunais, uns sarcófagos de granito rosa, vazios. Eu falo, isto não pode ser feito por homens normais. Isto foi feito por uma tecnologia que esquecemos. Muitos cientistas falam de que existe um missing link na história, um momento escuro, ninguém conhece, em que ciclicamente o tempo caminha e um tempo chamado na física de entropia, em que existe um caos, um desordem. E uma coisa importante é saber também que essas culturas, eu não sei muito de extraterrenos, não falo jamais, porque não o conheço, não sei. Mas eu li um livro que falava assim, de um suíço que não tinha uma mão, mas com a mão esquerda ele tirou umas fotografias de uns pratos voadores. E quando fizeram um estudo desses pratos, em a porta desse disco, uma das portas, acercaram com zoom na máquina e encontraram um cavalinho do mar, um hipocampo. E depois eu li isso quando eu morava na Suécia. Mas passaram muito tempo e agora que eu estou estudando neurociências, você conhece já, tenho o meu grado, e o subconsciente, já dictei muitos cursos sobre o subconsciente, e achei que a memória é uma glandulinha pequena, se chama hipocampo. Então achei, não será que essa civilização no momento da história que invadiram aos humanos, cortaram o hipocampo? Por isso que nós não podemos lembrar tudo. Por que tinham como logotipo o símbolo o hipocampo? Então eu me pergunto com meus alunos, falamos muito, depois meditamos, e afinal sempre alguma pessoa fala uma coisa maravilhosa para mim, eu aprendo também deles. Depois penso durante a semana, e é um diálogo maravilhoso, de muita luz, sem apaixonamento, sem ideologias, não, com o coração aberto. Falamos de todo tipo de temas que eles gostam muito. Às vezes esqueço de falar do tema da aula, porque eu tenho 50, 60, 70 slides, porque eles falam, melhor fale, Kuichi, fale, porque isso é o mais importante. Então, o que eu estou fazendo agora é 1 hora e meia de fala, e depois eu passo para eles toda a aula dos slides. Então, eles têm o material. Claro. Algumas pessoas, Carmen, fizeram seus livros dos slides. A cor. Eles têm tudo na hora. E as pessoas que agora fizeram o curso do instrutores, eles têm o material para mostrar. Tem tudo. Muito legal, muito bom. Está ficando maravilhoso. Esta vivência, eu falei nada, as vivências com Kuichi, amados brasileiros e portugueses e pessoas do mundo, são vivências de verdade. Verdade. Porque levam na memória alguma coisa que lembrar, que aconteceu. E depois, às vezes, eu falo, são coisas simples, para que eles não se preocupem muito, porque depois me ligam, está acontecendo isto comigo, não consegui dormir, meu corpo tremeia. Mas o que eu fiz? Nada. Eu fiz apenas um ritualzinho, com todo o coração. Não, os incas faziam só coisas boas. Fala assim, e não, no fundo, a simplicidade é a profundidade maior. É verdade.
Eu achei isso na minha vida, não? É verdade. Ó, E quanto tempo já falta um minuto não, só. mas um minuto só. Antes de você fazer uma bênção, eu quero convidar os nossos amigos a participarem da vivência imperdível no domingo, dia 18, às 18 horas, sobre o despertar do Kundalini no templo de Sacsayhuamán, que é uma viagem virtual que você vai estar fazendo com o Kuit. Agora no domingo, é R$ 90, tem todas as diretrizes aí nas nossas plataformas. E na outra quinta-feira, dia 22, começa esse curso imperdível de técnicas Inca de cura. Como vocês viram, o Cuide tem muito conhecimento que não existe em livro nenhum. Ele é o próprio livro. E ele está compartilhando toda essa sua sabedoria com as pessoas que estiverem na sintonia. Quero pedir que você, por gentileza, faça uma oração. Ou uma bênção. Só uma prece de 9 nomes do Divino Ok? é tudo o que precisamos. Ok, E vamos lá. meu sabem, fechar os olhos e se querem podem repetir porque a potência de a ressonância, a frequência, a vibração dessas palavras te leva ao mesmo céu. Para a tua cura, cura de tua família, cura do nosso país, nossos países, nosso planeta. Que Deus ilumine as inteligências de nossos cientistas, que a vacina chegue, uma boa vacina, e que nós também possamos fortalecer nossos sistemas imunológicos e ajudar a que o medo não vença esta batalha. O amor, a fé, vence o medo. E com a ciência, melhor ainda. Então repetimos todos. Apu, Apo, Pontiti, Pontiti, Tercetiti, Persetiti, Pachayachachech, Peachatir, Tercemuyuk, Tercemuio, Pachacamak, Pachacamac, Ilha Terce, Ilhaterce, Viracocha, Viracocha, Royoriti. Olorite. Dios, Dios, Espírito Santo, su tempo que está ali na que cachunho está para o Jesucristo, Senhor. Transutiki pirwasani kaita, chaita pampachimane, kaskanto, kumachach, kung kakita kumuahinas pari, chachiway, hampiway, lui, manalin kaskanta, human pampachi. Familia y puen, causa chiway, susiulawan, valekla. Muchísimas gracias. Gratidão. Gratidão eterna a todos vocês. Até o domingo e até as quintas, se Deus quiser. Fiquem com paz no coração. Gratidão, namastê, família Pax. Gratidão.